Seja bem-vindo ao canal das velas. Meu nome é Andréia, eu sou professora especialista em velas aromáticas vegetais. Hoje eu queria falar aqui para vocês um pouco sobre pavio e especificamente sobre a altura do pavio, né? Existe uma padronização? Ter o pavio com uma altura diferente, isso pode interferir em alguma coisa? O que pode acontecer? Então é isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Eu trouxe duas velas, uma no vidro e uma que eu fiz no acetato, tá? Inclusive essa é uma vela que eu ensinei a fazer em live, tá? Então tá disponível. Eu deixei o pavio aqui maior, lógico, na hora que eu fiz, para depois cortar. Então, o que eu queria falar para vocês? Às vezes você faz o teste de pavio, e aqui assim, eu estou colocando uma situação, tá? Mas às vezes, pelo mesmo tipo de problema, às vezes podem ser outras coisas e a gente precisa investigar. Mas o que é muito comum acontecer? Você fez uma primeira queima e aquela vela queimou o diâmetro certinho do seu frasco. Aí você vai para a segunda queima e não vai, aquele pavio não está fazendo a mesma queima, tá? Uma das possibilidades aqui é que você não cortou o seu pavio do mesmo tamanho. Às vezes na primeira queima ele estava maior do que o que você costuma usar, e eu vou dizer qual é a recomendação que eu uso. Se você deixou um pouco maior, ele vai ficar com uma chama mais forte, porque esse pavio tem mais algodão ali, né, para fora, e aquilo vai dar uma interferência, às vezes, no seu teste, até na queima da sua vela. E aí, de repente, depois da segunda queima, você foi lá, parou, deixou ele um pouco mais curto, não queimou a mesma coisa, porque aí ele está numa altura mais baixa, então o calor que ele vai produzir dentro daquele vidro, ou mesmo que for fora dele, é menor, a chama vai estar menor. Então é importante entender o que isso afeta. E principalmente, se você está fazendo velas para vender, você tem que dominar esse assunto. Não dá para ter dúvida na hora que a gente fala de vender o nosso produto, né? A primeira pessoa que tem que conhecer de cabo a rabo todos os processos e tudo que pode ou não acontecer são as pessoas que estão fazendo essa vela, ou seja, somos nós, tá? Então aqui, ó, fiz duas velinhas, deixei um pavio grande para cortar justamente agora, né? Às vezes a gente precisa deixar o pavio aqui para centralizar ele, então aqui, ó, tá bem centralizado. E aí a gente vai cortar esse pavio, tá? Qual a altura que eu gosto de deixar? Em todas as minhas velas eu deixo 0,6 milímetros, ou, né, um pouquinho maior ali do que meio centímetro. Para mim o 0,6 funcionou muito bem. Dá para vocês fazerem alguns tipos de marcações para ajudar na hora do corte, tá? Outra coisa é a questão da tesoura, tá? Eu trouxe duas aqui, vou falar sobre ela. Então aqui eu vou deixar aqui com 6 milímetros, tá? 0,6 centímetros ou 6 milímetros. Então eu vou cortar. E aqui, gente, o que acontece? Na hora que você corta, se você está em dúvida, logo no começo, às vezes a gente está ali ainda treinando a mão para cortar. Principalmente se a gente usa esse tipo de tesoura, né? Que são essas tesouras onde a gente tem, tá vendo? A gente consegue a profundidade ideal para a gente usar em vela, principalmente dentro dos frascos, tá? Porque com essa daqui eu já não conseguiria. Então, se eu tentasse ou mesmo uma tesoura convencional, essa aqui é uma tesoura de charuto, né? E eu comprei numa casa de tabacaria, porque ela é bem afiada, ela tem um corte muito bom, e aqui eu vou cortar com essa outra, tá? Vendo? Bem facinho aqui, eu deixei um pouquinho maior, que é pra gente mostrar aqui o teste, tá? Então, no início, a gente ainda tá treinando essas coisas. Então, essa tesoura, quando você corta, por ela ser bem fininha assim, você sabe que onde você passar ela, vai cortar na altura certinha. Essa daqui, ela já é mais alta aqui, essa parte da abertura, tá? Então, o que que acontece? Tem aqui, mais ou menos, alguns milímetros, eu acho que pouco menos de meio centímetro, tá? Então, sei lá, uns 3, 4 milímetros de largura. Só que quando você vai cortar, se você deixar muito baixo, você vai deixar essa vela com pavio extremamente pequeno. Então, o ideal, corta um pouco mais alto, se precisar você volta, corta um pouquinho, mas isso aqui é com a prática, tá? Então, você pode pegar lá uma hora, você vai cortando, você vai ver que depois, com o tempo, vai ficando mais prático. E aí você vai, né, vai usando aquilo que você achar que é mais fácil para trabalhar. A única coisa que eu não gosto de fazer é o cortador de unha. Principalmente se a gente for trazer isso em gravação, em vídeo, eu não acho legal. Acho que para fazer um vídeo existem outros materiais que são mais elegantes ali, tem um acabamento mais legal para o vídeo, mas mesmo para cortar, eu ainda acho que a tesoura, ela, para mim, tá? Quando eu faço grande quantidade,
ela é melhor, ela tem ali, dá para você amolar a tesoura, deixar ela bem afiada para você não ter dificuldade. Então, por exemplo, a vela pilar, por exemplo, fora do molde, esse aqui também dá para usar, tá? Então aqui, ó, vou abrir esse acetato e aí a gente vai fazer o teste aqui do pavio. Tô com estilete. Esse acetato, gente, a gente vende no site. Eu gosto muito de fazer, ó. Vocês estão vendo que eu nem vou precisar cortar ele. Essa vela aqui a gente fez dentro do acetato, tá? Ela é uma vela que eu fiz aqui com arruda e sal grosso. Ó, quando a gente faz uma vela, ela sai desse jeito. Claro que aqui já tá alguns dias, tá? Ficou sujinho só da própria cera, mas posso usar para fazer outra. Então aqui, ó, deixei o meu pavio, tá bom? Deixei o meu pavio. Aqui eu posso vir com o estilete, tá vendo que ficou uma casquinha? Porque na hora da gravação a gente acabou balançando a mesa, não quis passar o soprador, mas eu posso vir aqui com o estilete agora e ajustar, tá bom? Tirar essa casquinha que fica. Mas como eu vou queimar essa vela, não tem necessidade de eu fazer isso, fiz ela pra mim. Então, ó, deixei o meu pavio bem mais alto do que eu deixaria, tá? Porque 6 milímetros é bem menor do que isso aqui. Vamos ver a altura da chama que vai ficar. Então, no início, tá acendendo, tá com uma chama aqui, tá descendo. Então, outra coisa que é importante vocês avaliarem. Se você deixar o pavio muito grande, principalmente pavio de madeira, às vezes até a chama chegar na cera, ele apaga, tá? Tem uma questão também de qualidade, tá? Tem alguns pavios que de fato não são legais, ele, apesar de ser indicado para vela, eles dão ali uma queima que fica apagando toda hora. Pavio que está apagando toda hora é algum tipo de problema. Ou é a qualidade, ou alguma coisa ali na vela que não tá legal, porque não é normal ficar apagando, tá? Então aqui, ó, até parece que ele tá com uma chama bonita, né? Por quê? Porque a gente tá com essa vela acesa há pouquíssimos minutos. Se eu deixar essa vela aqui acesa por 1 hora, vocês vão ver que já em 1 hora a chama vai ficar alta, né? Se vocês observarem, esse pavio, ó, ele tá em L já. Ele tá virado pro lado de cá. Então isso não é uma coisa legal, é um indicativo de que ele tá grande. Isso a gente observa, às vezes, depois de um tempo de queima. Não logo no início, tá? Porque às vezes o pavio está muito alto, o que acontece? A ponta dele, depois de um tempo, se solta e cai na cera. Isso não é legal pensando que o cliente quer manter a vela limpa. Ninguém gosta quando a vela fica suja, né? Por isso que a gente evita assoprar a vela. A gente, para cortar, né, essa tesoura aqui é ótima, porque ela segura a sujeira aqui na parte de cima. Então, assim, a gente gosta de manter a vela limpa, porque a gente quer acender ela por várias vezes, principalmente dentro do vidro também, né, que fica mais difícil para você fazer algum tipo de limpeza ali. Então, aqui, ó, é isso que a gente não quer que aconteça. O ideal é quando você acender o pavio ele continuar em pé. Se eu deixar aqui por 3, 4 horas ela queimando direto, aí sim eu vou observar um pedaço de pavio grande, aí sim é normal. Por isso que eu falo que teste tem uma série de itens que a gente tem que aprender para observar. Então, tem muita diferença quando, por exemplo, eu recebo foto dos alunos e a vela está ali com meia hora de queima e eu vejo um pavio que ele já está torto, ele já está com cogumelo em menos de 1 hora. Então, isso não é normal. Então, existem coisas para a gente se observar durante os testes, não é só o diâmetro ou quanto tempo de queima deu, só se ela exalou. Existem várias outras coisas que é importante a gente avaliar para a gente entender se aquele pavio é de fato mais indicado ou se pode ter sido alguma coisa que eu fiz ali no meio do processo que pode ter dado algum tipo de alteração ali durante a queima da minha vela, tá? Então, tá aqui, ó, acendemos a nossa velinha. E aí, pra gente aqui mostrar também, eu tô com 3 velas, tá? Tudo bem aqui, ó, vou deixar minha velinha acesa mais pra frente. Tô com 3 velas que são iguais a Bubble. Se eu fosse fazer um teste aqui de pavio para escolher qual o pavio ideal para minha vela, claro que eu teria que estar com 3 representações iguais, né? Mas vamos simular aqui como se fossem 3 velas exatamente iguais, só o pavio sendo diferente. Se eu deixar um dos pavios, né? 2 eu deixei na medida certa, um eu deixei mais alto. Esse que eu deixei mais alto, se ele queimar o diâmetro que eu acho interessante, pode ser que eu ache que aquele pavio queimou legal. Senão a gente volta para a mesma história. A primeira queima vai ficar legal, quando eu vier aí cortar, aí ele já vai mostrar ali que não está queimando a mesma área, tá?
uma das possibilidades. Existem outros tipos de problemas que podem acontecer, onde a gente percebe diferença na primeira queima e do restante da queima, tá bom? A mesma coisa se fosse o inverso. Cortei 2 pavios ali do mesmo tamanho e um eu deixei bem pequenininho. Às vezes pode até ser que aquele pavio ele tivesse o desempenho ideal que eu estava buscando. Só que eu deixei ele tão pequeno que na hora do teste o que vai acontecer? Eu vou achar que ele não está dando a queima que eu quero. Ele fez uma piscina pequena, não queimou a área que eu queria e às vezes eu acabo descartando ele. Muitas vezes aí a gente começa, né, que nem a gente sempre fala muito, bater cabeça para escolher o pavio. Por quê? Porque às vezes alguma coisa durante o processo eu não fiz exatamente igual. Então, assim, fazer vela é um processo que é gostoso, isso traz um bem-estar extremamente prazeroso para a gente. Esse foi um dos motivos que eu busquei a confecção de velas, que lá no início foi por hobby. Mas a partir do momento que a gente decide vender um produto, a gente tem que ser muito profissional naquilo que a gente faz. Então, continua sim sendo um processo gostoso, prazeroso, que traz esse bem-estar, mas ao mesmo tempo tem que ter a seriedade e a responsabilidade de um profissional por trás daquele processo. Então, não é difícil, tá? Nem precisa ser difícil, mas é importante a gente entender que tem sim algumas coisas que a gente tem que conhecer. Quando a gente compra um produto, a gente quer saber que aquele produto vai ter o desempenho que a gente espera, né? Quem compra vela aromática espera o quê? Que a vela vai aromatizar. Claro que a gente também tem que ter em mente isso. Não adianta eu acender uma vela, né, de um tamanho aqui pequeno ali até, e achar que isso aqui vai aromatizar minha sala toda, porque não é dessa forma. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que entender. Não é o assunto principal aqui da aula de hoje, mas é importante entender, porque quando às vezes o cliente virar para você e falar: eu quero uma vela para aromatizar minha sala. Quantos metros quadrados tem a sua sala? Tem X metros. Ah, então você talvez vai precisar de uma vela deste diâmetro ou às vezes de duas. Dependendo do tamanho dessa sala, a gente vai precisar às vezes de mais. Então, assim, é importante a gente saber que existem testes que a gente pode fazer para descobrir também essa questão de quanto a minha vela perfuma. Para quando eu receber esse tipo de dúvida, eu saber orientar o meu cliente, para ele ter uma experiência, né? Aquela experiência que a gente busca quando a gente compra um tipo de produto que tem aroma, para perfumar, para aromatizar o ambiente. Vamos ver aqui como é que ficou a nossa vela. Pouquinho tempo de queima, tá? A gente não fez nenhum corte nesse vídeo, tá sem edição este vídeo. Então aqui, ó, pra gente ver. Claro, foi pouco tempo, mas vocês viram que aqui, daqui a pouco, essa vela vai começar a soltar mais fumaça, tá? Esse pavio aqui, eu até poderia deixar ele nessa altura. Ele vai fazer uma borda por um certo tempo, por algumas horas, não vai escorrer, tá? Mas, como eu deixei ele mais alto do que eu queria, o que vai acontecer? Vai fazer cogumelo mais rápido, ele pode soltar fumaça. Então, tem algumas coisas que não são legais, tá? Eu não tô com o meu abafador aqui, então eu vou ter que assoprar, mas a gente não vai fazer isso, nem ensinar o cliente a fazer isso, tá? Mas aqui, só para ser mais rápido, ó, a gente percebe que quando assopra, sai mais fumaça do que quando a gente corta o oxigênio ali, tá? Então, olha só, para vocês verem. Tá vendo? Nem tá saindo fumacinha. Agora eu vou cortar do tamanho que seria, ó, tá vendo? A sujeirinha aqui do pavio ficou aqui dentro. Então, isso é bem legal também, tá? Agora vamos cortar, já cortei no caso, né? E acender na altura ideal. Esse é um pavio que já foi testado, então na altura certa, eu sei que ele vai ficar ali 3 horas sem derramar, porque essa é uma vela de sal grosso. Então, essa vela, ela é no estilo botânica, só que com outros ingredientes, tá? Então, sal grosso e arruda. E aí, o que acontece? Eu tenho elementos aqui que podem pegar fogo, né? Estou usando folhas desidratadas. Então, é diferente de quando eu queimo, por exemplo, uma vela bubble que não tem nenhum tipo de elemento, tá? Então, é importante a gente entender, mas também saber que eu deixar esse pavio maior do que nos testes que eu fiz, pode alterar a queima da minha vela. Inclusive, ela pode acabar queimando em menos tempo do que nos outros testes que você fez, porque a chama está alta, ela vai produzir um calor muito maior, tá? Então, olha só, agora o meu pavio está retinho para cima, que aqui dá para vocês verem melhor.
retinho para cima, é isso que a gente espera, tá? 6 milímetros eu gosto de deixar. Existem aí, gente, algumas possibilidades para vocês fazerem uma matriz ali. Tem que ser de algum material que nem com cortiça não é legal, porque cortiça tem algumas espessuras de você montar ali tipo um centralizador que vai dentro da vela para você colocar e cortar o pavio que sobrar o excesso. Só que a cortiça solta, né? Tem uma tampa aqui, ela solta uma poeirinha. Com o papelão dá para fazer. Vou ver se eu consigo gravar para vocês, aí eu posto aqui, ou eu posto lá no canal do Instagram também, ou as velas lá, tá? A gente tá com os dois canais. Então aqui, ó, nossa vela vai ficar queimando aqui agora. A vela de sal grosso eu gosto de queimar ela inteira de uma vez. É uma vela, então, que tem aqui elementos, então eu preciso de uma queima mais segura, né? Dá para colocar um pavio tão grande aqui, com uma potência mais forte, justamente para evitar o risco ali das flores secas. E aí também tá só por fora, né? No centro a gente não tem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para ajudar aqui a gente também, deixa ali o seu like para a gente saber que você gostou desse conteúdo e a gente vai continuar trazendo mais. Se inscreve no canal se você não está inscrito, porque agora está chegando conteúdo. E em breve a gente vai começar com as nossas lives, então você vai receber essa notificação. Agora, se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo aqui, tá? Demora às vezes um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam, então, agora implementar, né, algumas padronizações ali no processo de confecção. E uma delas aqui, então, é a altura do pavio, para que os testes, então, tenham os mesmos resultados que vocês esperam.